Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. Com a graça de nosso Senhor Jesus, estamos mais uma vez aqui, nesta casa de oração, para a gente discutir sobre um tema que às vezes a gente não aborda no nosso dia a dia, e está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. E especificamente lá nos itens 9 e 10, sobre caridade material e caridade moral. Às vezes a gente não para nos aprofundarmos nisso. E hoje a gente vai estar buscando aprofundar um pouco mais. A caridade material, ela é até fácil da gente fazer, da gente vivenciar. Porque como o próprio nome diz, é matéria. Então, uma esmola que damos a alguém é uma caridade material. Uma contribuição que fazemos a uma entidade, a uma instituição, é uma caridade material. Então é algo mais fácil, porque é matéria. Aqui mesmo, hoje, nessa casa, pegamos lá até na frente, a gente pode colaborar. A Sociedade Espírita Allan Kardec está fazendo uma campanha da pizza agora para o dia 1 de setembro. Certo? Podemos colaborar comprando, podemos colaborar também ajudando a vender. Por quê? É uma caridade material que fazemos. Que esses recursos são utilizados para a manutenção da casa. Esses recursos são utilizados também para auxiliar até projetos em outras instituições. Eu não sei se todos sabem, mas a Casa Allan Kardec, SEAC, chegou num ponto que consegue ajudar até outras instituições agora. Então é um trabalho que a gente pode fazer de caridade material. Podemos começar hoje, aqui, agora. E a caridade moral? Será que compreendemos o que é a caridade moral? Sabemos ou não? É essa parte hoje de estudo que a gente vai procurar aprofundar um pouco mais. E tudo aquilo que eu falar aqui, que a gente comentar, primeiro serve para mim, em primeiro lugar, para depois servir àqueles que também aceitarem. E tudo é baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos. Certo? Bom, a caridade moral, ela é algo que não é tangível. Então a gente não consegue, né? Não é algo material como a caridade material que falamos. E como que é então a caridade moral? Como que a gente pode fazer? Como podemos proceder? Antes de entrar nisso, gostaria de fazer algumas perguntas para a gente refletir aqui hoje. Não precisam responder. Para a gente pensar, a gente raciocinar. Como é que estão as coisas hoje no nosso país, atualmente? Qual é a nossa percepção? Como estão? E no mundo? Como é que estão as coisas no mundo? Como que a gente sente como é que estão as coisas no mundo? Parece que há um caos aparente, não é? O que acha? Sim ou não? Sim? Será que há solução para isso? Tem uma forma da gente conseguir resolver? O que achamos? Se a gente achasse que não houvesse solução, né, acho que nem estaríamos aqui hoje reunidos aqui nesta casa. Mas como é que pode ser essa solução? Como que ela pode vir? Se as coisas continuarem como estão, vai acontecer alguma coisa? Sim? Não? Para que aconteça alguma coisa, para que a gente tenha esperança, algo tem que mudar, não é? E essa mudança, para que ela aconteça,
De quem que é a responsabilidade? É de alguém da minha família? É da pessoa que está ao seu lado? Na frente? Atrás? De quem que é a mudança? É? Nossa. Então, para que consiga mudar o mundo, a gente precisa mudar a nós. E isso faz parte da caridade moral. Essa mudança nossa. E se a gente começasse hoje mesmo a mudar o mundo? Seria algo bom da gente fazer? Sim ou não? Sim? Então vamos começar? Peço por favor a todo mundo que se dispuser que fique de pé. De pé. Vamos levantar. Aí eu gostaria agora que todo mundo cumprimentasse efusivamente, com um boa noite bem gostoso, a quem está no seu lado, esquerdo, direito, na frente e atrás. E aí, mudou alguma coisa? Muito, não é? Está todo mundo alegre, gostoso. Então mudou alguma coisa no ambiente, mudou alguma coisa em nós. Isso já é caridade. Isso já é caridade moral. Um cumprimento efusivo, um bom dia, uma boa noite, um como você está, já é caridade moral. E às vezes a gente acha que é um negócio muito difícil de fazer. Vejam como mudou o ambiente aqui. Como mudou a nossa energia, o nosso sentimento? E se a gente tornar isso um hábito? E se a gente cumprimentar a todos? Né? Tem uma história que eu ouvi uma vez de uma pessoa que ela trabalhava num frigorífico e ela fazia, né, no final do expediente, ela via como é que estava a temperatura, se estava tudo ok nas câmaras frigoríficas. E aí um dia ele entrou na câmara, perto do horário de saída, e a câmara só abria por fora. E ele lá dentro, alguém passou, viu a porta aberta, fechou. E aí ele ficou desesperado. Por quê? Com aquele frio, todo mundo ia embora, ele ia vir a óbito, ele não ia resistir. Mas qual a surpresa dele, né? Ele já passando frio, pensando o que ele ia fazer, sua carta de despedida com a família e tudo. Qual a surpresa dele quando alguém vem e abre a porta? E era o porteiro. E ele ficou surpreso. Mas como é que você sabia que eu estava trancado aqui dentro? Ele falou, você é a única pessoa que me cumprimenta. Como eu não vi você sair, então eu senti sua falta na hora de ir embora. Por isso eu vim lhe procurar, eu tinha certeza que você ainda estava aqui dentro. Então, algo muito importante, praticar a caridade até por um cumprimento. Em especial, né, as pessoas da faxina, da limpeza, dos porteiros. Façam isso e vejam até a reação. Às vezes elas nem acreditam que a gente está falando bom dia para elas. Tal é o jeito que às vezes a gente age por aí. Ok? Bom, e para mudar o mundo? Uma outra historinha para a gente ilustrar. Tinha um pai que estava muito atarefado, fazendo serviço em casa, e aí o filho veio e queria brincar. E ele falou, filho, eu estou trabalhando, né? Papai tem que entregar o serviço amanhã, não tem condições de eu brincar com você agora. Não, papai, vamos brincar. Filho, agora eu não tenho condição, depois que o papai terminar, a gente brinca. E o filho foi embora. Dali a pouco ele voltava. Papai, vamos brincar? Filho, não dá, já te falei. Bom, ele foi e voltou várias vezes, até que ele se encheu, ele pegou um jornal que estava sob escrivania, olhou, tinha um mapa do mundo. Aí ele pegou, cortou o jornal em várias partes e entregou para o filho. Falou, olha, vai lá, monta esse mapa do mundo, que quando você montar, aí você vem aqui. E o menino saiu em disparada, foi para outra sala, e para surpresa do pai, dali a poucos minutos, ele voltou, com o mapa do mundo montado. Aí o pai ficou surpreso, porque era uma criança pequena, falou, mas como é que você conseguiu montar um mapa do mundo assim tão rápido?
Ele falou: ah, papai, do outro lado tinha a figura de um homem. Aí, quando eu montei a figura do homem, o mapa do mundo também montou. Certo? Então, se quisermos mudar o mundo, temos que começar pelo homem, por nós, seres humanos. Cada um de nós, como indivíduo. Aí, relembrando um dos grandes seres que aqui viveu, Gandhi, ele disse uma vez: seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, se nós queremos mudar o mundo, nós temos que ser essa mudança. A gente tem que vivenciá-la. Madre Teresa de Calcutá ajudou a mudar o mundo também? Sim? O que ela falou uma vez? Ela disse: não precisamos fazer o que ela fez. Ela disse: não precisam fazer o que eu fiz para mudar o mundo. Que não nos preocupemos com números. Devemos ajudar uma pessoa de cada vez. E sempre começar pela mais próxima da gente. Estamos sendo caridosos com os mais próximos de nós? Com os da nossa família? Com os nossos vizinhos? Às vezes a gente pensa em grandes proporções, mas ela falou: comece por um de cada vez. E às vezes não dispomos nem a fazer isso. Certo? Falando em mudar, não é fácil a gente mudar, é? Sim ou não? Não. E se a gente contratasse um consultor? Mudar é difícil, mas é possível. E se a gente contratasse um consultor para ajudar a gente a mudar? Vamos supor um Mário Cortella. Ele é bom? Sim? Seria muito bom se a gente tivesse ele para nos auxiliar como consultor? Ótimo. Quanto custaria para uma consultoria de um Mário Cortella, por exemplo? Para nos auxiliar? Milhares de reais, com certeza, não é? E se eu falasse para vocês que existe um consultor que tem um conhecimento muito maior do que o Mário Cortella e pode nos ajudar a mudar? Seria bom? Sim? E tem uma boa notícia. Ele não cobra 1 centavo por isso. Sabem quem é? Jesus Cristo. E às vezes, a gente fala de Jesus de uma forma comum, de uma forma normal, mas a gente não se atém a quem é realmente Jesus. A gente encontra lá no livro do Emmanuel, A Caminho da Luz, que Jesus já estava presente quando a nossa Terra estava sendo criada. Ele é o governador do nosso planeta. Então, Jesus já era um ser crístico quando a Terra estava sendo criada, certo? Segundo os nossos cientistas, o nosso planeta tem 4 bilhões e meio de anos. Ok? Então, Jesus já era um ser crístico há 4 bilhões e meio de anos. E ele é o consultor que Deus enviou para nos ajudar a mudar o nosso planeta. Será que ele sabe o que ele diz? Sim? E além do mais, além dele fazer tudo isso, ajudar a criar o planeta, ele veio aqui. Como a gente não deu ouvidos a ele, ele veio aqui e vivenciou e nos deixou um legado divino que é o Evangelho. Certo? Agora a pergunta é: o que nós estamos fazendo com os ensinamentos que ele nos legou? Então, Deus Pai planta sementes. O cultivo somos nós que temos que fazer. Adiantaria muito a gente deixar sacos de semente lá no celeiro parados sem plantar? Mesmo que sendo milhares, milhões? Não, a gente tem que plantar. E esse é um ponto importante. O que estamos fazendo com o Evangelho, que são as sementes? Bom, continuando. Então, como ele sabe que a gente não dá ouvidos a ele, ele nos envia sempre alguns seres de luz para nos orientar. E o Consolador Prometido foi um deles. E lá no item 9, através da irmã Rosália, nós encontramos o seguinte:
Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Toda religião e toda moral se encontram nesses dois ensinamentos. Se fossem seguidos aqui na terra, seríeis todos perfeitos, sem ódios, sem conflitos, sem pobreza. Então, essa é a principal lei, é a lei máxima de transformação do nosso planeta. Amar-nos uns aos outros e proceder para com o outro como a gente gostaria que procedesse para conosco. Se todos nós fizéssemos isso, não seria o paraíso na Terra? Sim? Então, depende de nós, não é? Continuando, ela nos dá algumas questões sobre a caridade moral. Para as nossas reflexões agora. Ela coloca assim: espero que tenhais entendido bem o que deve ser a caridade moral, aquela que qualquer um pode praticar, porque não custa nada de material, e, no entanto, é a mais difícil de se pôr em prática. E aí ela dá alguns exemplos. Toleramos uns aos outros. Sim? Essa é uma das práticas de caridade moral. Calar-se para deixar falar a um mais tolo. Fazer-se de surdo quando uma palavra de menosprezo escapa de uma boca habituada a zombar. Não ver o sorriso desdenhoso de pessoas que acreditam ser superiores a nós. Não observar os erros dos outros. Será que a gente consegue? Esse é um roteiro de caridade moral. E lá no item 10, um espírito protetor, ele não se identificou, ele colocou o seguinte: podemos praticar a caridade por pensamentos, palavras e ações. Certo? Pensamentos, desejando o bem. Desejando o bem por pensamento já é uma caridade moral. Que podemos fazer também? Orando por pessoas que desencarnaram. Eu não sei se todos sabem, Ivone Pereira pegava no jornal, quando publicavam-se os obituários, e ela orava por aquelas almas que tinham desencarnado. Divaldo Franco, outro dia, falou numa palestra que todo dia ele ora por pessoas, todo dia, por algumas pessoas. E ele falou que um caso que lhe tocou muito foi de um suicida que se jogou na frente de um trem, que era um pai de família, estava desempregado, e no desespero ele se suicidou. E aí Divaldo ficou tão condoído daquilo que por anos orou por aquela pessoa. E aí, um dia, quando o Divaldo estava triste, estava muito triste com alguma coisa que tinha ocorrido, aquele espírito apareceu para ele e o consolou. E falou: Divaldo, quando eu estava lá, né, no umbral, naquele desespero, revivendo aquela cena, né, do meu suicídio, eu ouvia alguém me chamar. E com esse ouvido, quando eu comecei a perceber que alguém se preocupava comigo, foi quando eu comecei a melhorar. E aí quando eu vim, né, quando eu encontrei, era você, já faz algum tempo que eu te acompanho. Então, por uma prece do Divaldo, um suicida foi resgatado. Então, o quanto nós podemos fazer pelas pessoas? Praticar a caridade. Por ações, por palavras. Dirigir alguns bons conselhos aos nossos companheiros de todos os dias. Ele coloca: falar da esperança do Evangelho ao que estão aflitos pelo desespero, pelas privações. Ajudar as criancinhas que necessitam de orientação. Numa casa espírita, por exemplo, a evangelização com as crianças, que a gente vai retornar agora no dia 4 de agosto. Podemos praticar a caridade. O atendimento fraterno a um irmão querido. Podemos praticar a caridade dessa forma. E ações. Toda e qualquer ação que pudermos fazer para a caridade material e a moral. Contribuir financeiramente com uma instituição, por exemplo.
E complementando em relação à caridade moral, como Jesus sabe que a gente não dá muito ouvidos, né? Nós somos teimosos em aprender e compreender, ele também, dentro do Consolador, veio o Livro dos Espíritos. E lá no item de caridade e amor, na questão 886, tem a seguinte pergunta: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Olha a pergunta de Kardec. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Questão 886. E os Espíritos responderam: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Benevolência. O que é benevolência? Que trata algo ou alguém com bondade. Estamos sendo benevolentes com o próximo, em especial com os nossos familiares? Indulgência. Disposição para perdoar. Isso é indulgência. E lembrando que todos nós precisamos da indulgência de outrem em algum período de nossa vida. Pois todos nós estamos sujeitos a cometer equívocos. Se não for nessa existência, nas precedentes e por aí afora. Perdão das ofensas. Lá em Mateus 18, versículos 21 a 22, Jesus disse a Pedro que devemos perdoar quanto? 70 vezes 7 vezes. Não foi isso que ele nos ensinou? Certo. E aí um dia, uma senhora foi lá para conversar com o Chico e falou: Chico, eu não aguento mais, eu vou me separar do meu marido. Mas por quê, cara irmã? Não, lá tá, Jesus falou que tem que perdoar 70 vezes 7 vezes, mas eu já fiz as contas. Já esgotou a cota dele, eu não aguento mais. Aí Emmanuel, que estava presente, falou assim: Chico, fala para a irmã que Jesus falou para a gente perdoar 70 vezes 7 cada ofensa. Cada ofensa. Então é ilimitado. Mas a gente, né, às vezes quer negociar com o Pai, quer negociar com Jesus, porque somos crianças espirituais ainda. Então, já que a gente gosta de matemática, gosta de negociar, vamos falar do perdão das ofensas, como é que funciona, então, na nossa vida. Um dia eu ouvi numa palestra, infelizmente eu não guardei o nome, de uma pessoa que foi no YouTube, e que ela fez uma conta em relação ao perdão. Vamos supor que alguém nos ofenda. E essa ofensa venha com uma potência energética de 30. Ok? 30. Ela cometeu a ofensa conosco, veio com uma potência de 30. Aí, nós nos condoemos com aquilo. Então, quando a gente se condói, a gente também emite uma energia. Então, vamos supor que nós emitimos uma energia de 20. Ok? Então, aquilo que era para ser 30, com a nossa posição, ficou mais 20. Então, deu uma questão energética de 50. E vamos supor ainda que a gente não perdoou de forma alguma, e a gente começa a maquinar para poder se vingar. E aí, quando você emite uma energia dessa de vingança, ela é uma energia muito potente. Vamos supor que seja uma energia de potência 50. Certo? Então, você emite essa energia de potência 50 e dá 100. Algo que era para ser 30. E se a gente tivesse perdoado desde o início, ficaria só na energia de 30. E ainda ficaria com o ofensor. Não ficaria conosco. Por quê? Conforme Divaldo disse um dia, o mal que deve nos preocupar não é o mal que fazem conosco. Porque esse não é o mal que realmente nos atinge. Temos que nos preocupar, sim, com o mal que fizermos ao outrem. É esse que realmente vai nos atingir. Então, se nós perdoarmos 70 vezes 7, a energia planetária vai mudar?
Sim ou não? Sim, com certeza. Depende de quem mesmo? De nós. Ok? Bom, relembrando o nosso grande e amado Bezerra de Menezes, lá no livro Horizontes da Fala, ele disse o seguinte: o exemplo ainda é a maior força da criatura. Então, se nós queremos ver mudança no mundo, tem que começar realmente por nós. Irmã Cido Fox, lá no livro Reforma Íntima, ela cita o seguinte, e também está em André Luiz, no Sinal Verde: conviveremos bem com os outros na proporção em que estivermos convivendo bem conosco mesmos. Então, lembrando daquela música lá, Só os Loucos Sabem, né, do Charles Brown Jr., ele tem uma estrofe que diz o seguinte: um homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Então, se nós fizermos a nossa mudança, se nós praticarmos a caridade moral, o mundo vai se transformar. E relembrando como aquela historinha do Mapa Mundi, a mudança do mundo começa pelo homem, por nós. Que, como Paulo nos ensinou, fazer morrer o homem velho para que possa nascer um homem novo. E aí, gostaria de encerrar aqui com uma passagem de um ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, que está lá gravada em Mateus, capítulo 22, nos versículos 34 a 40. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Estes dois mandamentos contêm toda a lei e todos os profetas. Então, se a gente observarmos essas duas leis, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, e se nós procedermos para com o outro como a gente gostaria que procedesse para conosco, o nosso planeta se transforma. A gente antecipa a nossa evolução planetária, começando por nós. Então, eu espero ter colaborado com as nossas reflexões da noite. Tá? Como o mestre sempre está atento, sempre está nos enviando, sempre está nos esclarecendo. Que continuemos sim. Ele plantou as sementes. Agora, transformar a terra em terra boa, para que realmente essas sementes germinam, é tarefa de cada um de nós. Tá? Então, que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe a todos e que o Evangelho dele seja o nosso guia e roteiro de vida. Muito obrigado. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.